mais de 40 mil torcedores por jogo. Essa é a média recente do Timão em Itaquera. Esse fenômeno de público reflete o que aconteceu, ou melhor, repete o que aconteceu nos anos 70. Usada para definir a torcida do Corinthians nos anos 40, quando os alvinegros durante uma... Daquilo que está acontecendo. O Corinthians tem uma casa, a Neoquímica Arena é a casa do Corinthians e com isso as médias tendem a aumentar. Agora, que a Fiel é Fiel, ninguém vai discutir. O Basílio falou, o time pode estar perdendo de 4, 5-0 e a Fiel não para de apoiar. Depois ela pode criticar, depois ela pode xingar, depois ela pode invadir, depois ela pode ir no CT, uma outra história. Mas enquanto a bola tá rolando, é apoio completo, total e restrito, e isso eu nunca vi, é só a Fiel. Sofre gol, canta mais alto, é uma coisa impressionante. Partida, estenderam uma faixa apoiando soldados brasileiros enviados para a Segunda Guerra Mundial. Mas foi nas décadas seguintes em que o Timão ficou quase 23 anos sem levantar um título que a denominação ganhou de fato muita força e passou a se confundir com a própria alma do clube. Lotar estádios nos tempos de jejum virou rotina, como na semifinal do Brasileiro de 76 contra o Fluminense. Eram 70 mil corintianos no Maracanã. Já em 1977, quando o Corinthians finalmente saiu da fila, ganhando o Campeonato Paulista, foi registrada a maior média de público da história do clube em uma única competição. 47.034 pessoas por jogo, sendo 83.145 nos clássicos com torcida dividida contra Santos, Palmeiras e São Paulo, e 46.433 torcedores em partidas como mandante diante dos demais times. Torcedor do Corinthians, parabéns, parabéns, a grande bandeirante de televisão. Ali você tem públicos significativos contra adversários menores em casa. O Corinthians tinha perdido um jogo em Jaú, do 15, de 3-0. O jogo seguinte, com o Botafogo de Ribeirão Preto no Pacaembu, deu mais de 50 mil. Então isso é significativo. Sabia da importância do que é você ter esse contato, interagir com o torcedor. E eles sempre foram o 12º jogador. Porque em 77 era uma loucura, né? As pessoas levavam bandeiras feitas em casa. Não era torcida organizada. E este fenômeno de ocupação das arquibancadas e fidelidade está se repetindo agora na Arena de Itaquera. Neste momento, o Corinthians soma 23 jogos consecutivos aqui, com públicos superiores a 40 mil pessoas. A média do Campeonato Paulista, inclusive, se aproxima em relação à de 1977. Os 5 jogos da equipe em casa até o momento foram vistos por 216.191 torcedores, uma média de 43.238 por partida, que deve subir se o Timão chegar à decisão. Além do jogo de logo mais contra o Guarani, seriam mais 3 no mata-mata do estadual. Acho que para outros clubes nem tanto, mas para o Corinthians, se tratando da torcida que a gente tem, da atmosfera que a gente cria em casa, eu acho que é algo muito importante. Hoje você tem uma média que pode se afirmar. Nunca teve na história. Nunca teve na história. Inclusive com estádios disponíveis, o Corinthians mandava muito jogo no Morumbi. Poderia ter média de 40 mil, sendo mandante no Morumbi. E não tinha. Quando você fala média, você está dizendo que você vai ter 40 mil contra o Água Santa, contra o São Bernardo e também nos clássicos. Isso nunca tinha acontecido. Ironicamente, o Corinthians vive agora o seu maior jejum de títulos desde que saiu da fila em 1977. Já são 6 anos sem dar uma volta olímpica. E como há 48 anos, a torcida está mais do que mobilizada. A torcida do Corinthians é a única que não para. Ela pode estar perdendo de 5-0, mas ela continua vibrando na arquibancada. Eu acho que é um paralelo interessante para se traçar com essas médias de público altas do Corinthians hoje e aquele fenômeno de 77, é o ressurgimento, talvez não do corintianismo, acho que o corintianismo sempre continuou existindo, mas o corintianismo de estádio, a experiência no estádio de futebol, ela tem sido retomada pelo corintiano, tem sido mais significativa do que foi nos últimos tempos. A Fiel é fiel desde sempre, mas o que explica, Elia, esse fenômeno, especialmente por ser um momento em que o Corinthians não está vencendo? Você acha que essa seca qualifica o perfil do torcedor? Ele fica mais próximo, mais juntinho, quer criar uma atmosfera? Não, você sabe que o Corinthians, a Fiel nunca deixou de ser fiel. Nunca. Mas o professor Celso foi muito bem. Eu acho que o estádio, ele amplifica essa questão do torcedor. Você tem uma casa. Quando você tem uma casa, não que o Pacaembu não fosse a casa do Corinthians, o Pacaembu era a casa do Corinthians. O Corinthians cansou de mandar. Eu, por exemplo, vi um dos jogos mais incríveis da minha vida, uma vitória do Corinthians sobre o Palmeiras 4-3, lá no Morumbi, um frio danado. Eu e meu pai era garotinho, aquele jogo histórico. Mas o fato é que quando você tem uma casa, é diferente. Quando você tem uma